a Rainha Elizabeth II, a atriz Natalie Portman e o psicanalista Sigmund Freud. Esses três indivíduos, bastante distintos entre si, possuem o mesmo tipo de personalidade de acordo com a tipologia de Myers-Briggs. Este tipo de personalidade se chama ISTJ, que significa introvertido, sensível, pensante e julgador. É um indivíduo que valoriza a integridade, a lógica prática e a dedicação incansável ao seu dever. O ISTJ pode ser considerado o prático ou um inspetor. No entanto, nenhum tipo de personalidade é perfeito, e apesar dos debatedores terem muitos pontos fortes, as pessoas com este tipo de personalidade têm que estar cientes de suas fraquezas também. Descubra quais são seus maiores pontos fracos, aprenda como você pode neutralizar eles e alcançar o crescimento pessoal. Este é o canal Psique Atualizada e aqui estão 10 fraquezas de um tipo de personalidade ISTJ. Número 1. Eles se culpam injustificadamente. Os ISTJ acompanham as tarefas até a sua execução. No entanto, muitas vezes, à medida que acumulam mais trabalho e tarefas, ignorando boas intenções e sugestões úteis, os práticos acabarão por chegar a um ponto de ruptura onde não serão capazes de cumprir. Os práticos sentem que o fracasso é exclusivamente sua responsabilidade, uma vez que eles acumulam essa responsabilidade sobre si mesmos. Número 2. Eles pensam de forma focada. Os ISTJ pensam de forma focada e são obsessivos com os detalhes. A sua necessidade de estrutura e ordem pode tornar-se um fardo do qual se tornam excessivamente dependentes. Eles têm expectativas extremamente específicas sobre o que desejam e como as tarefas de trabalho devem ser realizadas. Também hesitam em assumir riscos ou adotar soluções incomuns e não comprovadas que podem ser benéficas. Eles podem ser persuadidos quando percebem os benefícios, mas não são eles que apresentam ideias novas e ousadas. Os ISTJ têm uma forte crença na maneira certa de fazer as coisas, que é definida principalmente pelas regras que aprenderam e com as quais estão familiarizados. Eles têm pouca vontade de se libertar dos limites da convenção ou mesmo de tentar um novo método. Além disso, os ISTJ tendem a ser míopes, concentrando-se em pequenos detalhes e preocupando-se demais com eles. Também têm a tendência de se deixar levar pelos detalhes e perder o panorama geral, ou de exagerar as consequências negativas do quadro geral. Número 3. Eles são avarentos. Os práticos podem ser avarentos devido às suas tendências conservadoras. Eles são muito conscientes de suas finanças, e brutais ao lidar com qualquer pessoa que tente enganá-los. Isso não é necessariamente uma falha, mas os ISTJ provavelmente serão menos generosos do que podem ser, especialmente quando se trata de seus entes queridos. Eles podem desenvolver uma mentalidade de escassez, que os leva a evitar gastos desnecessários, mas também a rejeitar pessoas que os tratam como um caixa eletrônico. No entanto, alguns ISTJ com muito dinheiro, como Warren Buffett, demonstraram o compromisso de doar livremente a causas onde acreditam que o seu dinheiro fará maior diferença. Se você está gostando do nosso conteúdo, dê um like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Número 4. Eles têm dificuldade com mudanças. Mudanças são difíceis para os ISTJ, especialmente se ocorrerem inesperadamente. Os ISTJ podem se adaptar a uma variedade de situações, mas preferem ser avisados com antecedência. Pode ser difícil para eles se ajustarem quando as coisas são modificadas no último momento, se eles não tiverem tempo para se adequar. Preferem que as coisas sejam feitas de uma determinada maneira, e não gostam da ideia de cometer um erro ou falhar. É por isso que os práticos preferem planejar com antecedência, e podem ficar sobrecarregados com mudanças excessivas. Eles gostam de ter uma rotina definida, e ficam irritados quando esse hábito é interrompido. Suas tradições são importantes para eles e eles querem poder mantê-las da maneira que desejam. Isso pode deixar as pessoas irritadas quando alguém defende muitas mudanças no ambiente. Número 5. Eles são perfeccionistas. Os ISTJ têm uma forte necessidade de perfeição, o que pode ser tanto um ponto forte quanto um ponto fraco. Eles se esforçam muito para acertar as coisas, mas isso pode ficar cansativo depois de um tempo. Se não sentirem que alcançaram a perfeição, podem ser duros consigo mesmos e até um pouco obsessivos.
Os ISTJ têm a reputação de trabalharem em excesso e se esforçarem constantemente para serem os melhores no que fazem. Eles têm orgulho de seus sucessos e têm uma ética de trabalho sólida, mas o prático tem tendência a se deixar envolver por isso. Ficam tão preocupados em ser os melhores que negligenciam a si mesmos e as suas necessidades pessoais. Ser perfeccionista é uma característica que pode ajudar o ISTJ a avançar em seu trabalho e atingir seus objetivos, mas também pode impedi-lo em outras instâncias. Esforçar-se constantemente para melhorar, e nunca se sentir satisfeito com o que tem pode causar muito estresse. Eles têm muito orgulho de sua eficiência, o que às vezes pode fazer com que pareçam severos. Número 6. Eles não demonstram sentimentos. Os ISTJ são introvertidos, e não são propensos a explosões emocionais ou demonstrações de afeto. Eles, assim como os INTJ, podem ter uma atitude séria e impassível. Os práticos podem aprender as regras do jogo do namoro com a ajuda de livros de autoajuda. O sentimento introvertido terciário do ISTJ indica o quão importante é para eles obedecer às normas e respeitar tradições. Os ISTJ ficam facilmente envergonhados e são modestos, tímidos e apreensivos ao se expressarem em uma situação emocional vulnerável. Quando estão sob estresse, eles podem ser emocionais, mas tendem a manter uma aparência reservada e estoica. Número 7. Eles são extremamente teimosos. Os ISTJ podem ser bastante teimosos quando estão aficionados por algo. Eles têm dificuldade em mudar de opinião quando têm certeza de suas crenças, ou de como as coisas devem ser feitas. Eles ficam inflexíveis em relação às coisas, e não gostam de interagir com pessoas que tentam persuadi-los do contrário. O ISTJ pode ser teimoso, e não gosta de ouvir o que os outros estão tentando persuadi-lo a fazer. Às vezes isso pode fazer com eles pareçam ter a mente fechada, pois podem se tornar inflexíveis em relação a uma determinada crença. Eles sabem como desejam que as coisas sejam realizadas, e frequentemente passam uma quantidade significativa de tempo estudando antes de tomar uma decisão. Como resultado disso, tornam-se teimosos e não querem ser pressionados a mudar de opinião. Quando sentem que estão sendo controlados, os ISTJ podem ficar ainda mais determinados a fazer as coisas à sua maneira. Número 8. Eles são excessivamente críticos. Os ISTJ podem ser duros com os outros, e muitas vezes julgam sem primeiro compreender ou considerar o ponto de vista dos outros. Onde quer que as suas dúvidas sejam levantadas, podem demonstrar falta de empatia ou tendência para dar aos outros o benefício da dúvida. Os práticos tendem a pensar de forma muito preto no branco. Na sua opinião, as regras são as regras, eles têm um propósito e tudo funcionaria melhor se fossem seguidos adequadamente. Os ISTJ tendem a ignorar uma maior preocupação com o que os outros indivíduos estão passando emocionalmente. Além disso, têm o hábito de não elogiar. Número 9. Eles são convencionais e pouco criativos. Os ISTJ tendem a ter valores conservadores e procuram manter as tradições. Isso não é necessariamente ruim, no entanto, esta personalidade tem dificuldade com mudanças, adaptação, novas ideias e diferentes formas de fazer as coisas. Quase sempre fazem tudo de acordo com as regras, o que pode ser muito limitante ao seu autodesenvolvimento e crescimento pessoal. Número 10. Eles têm problemas com emoções. Os ISTJ são genuínos e sinceros, mas seu estilo de comunicação pode carecer de diplomacia. Geralmente são mais orientados a objetos em seus pensamentos, e menos sensíveis às emoções dos outros. Ao expor os fatos, os práticos não estão particularmente conscientes ou preocupados com a ofensa que podem criar involuntariamente. Quando eles parecem severos, isso não é proposital, é apenas o resultado de sua atitude pragmática e objetiva e estilo de comunicação direta. Em geral, os ISTJ verificam seus sentimentos posteriormente. Os práticos não são tão frígidos quanto parecem, mas terão que trabalhar duro para comunicar cordialidade e empatia. Essa falta de conexão emocional com as pessoas é uma das maiores fraquezas de um tipo de personalidade ISTJ. E você, identificou que possui alguma dessas fraquezas? Ao identificá-las, você ganha uma compreensão mais profunda de si mesmo. Isso permite que você trabalhe em áreas onde pode melhorar, promovendo o crescimento pessoal e autoconsciência. Veja esses outros vídeos, que poderão ser muito úteis para você.